Às vezes os animais têm que comer a si mesmos, e nem sempre fazem isso para saciar a fome. Às vezes tudo vai muito além. Às vezes é apenas uma questão evolutiva. Mas alguns animais, como este pássaro, simplesmente tiveram muito azar. Sim, a cobra perdeu a cabeça, mas isso não a impede de continuar se movendo. E, além disso, morder a si própria. Na verdade, o fato de a cabeça decepada de uma cobra ainda ser capaz de causar danos a alguém se deve à fisiologia da cobra. As cobras são criaturas de sangue frio, o que significa que ganham calor de fontes externas, como luz solar e superfícies quentes. Portanto, elas não precisam de muita energia para manter sua temperatura e, consequentemente, nem de muito oxigênio para alimentar seu cérebro. Dessa maneira, a cabeça da cobra pode sobreviver separadamente do corpo por vários minutos ou até mesmo horas. Muito provavelmente, as cobras não percebem que já não têm mais o corpo e simplesmente mordem o que vem pela frente. Esta Python está grande desse jeito porque comeu um porco-espinho, e está morta pelo mesmo motivo. É por isso que a maioria dos animais adultos e experientes raramente caça porcos-espinhos. Eles são difíceis de matar devido ao seu grande número de espinhos, que se soltam facilmente e perfuram os predadores e o fazem de um jeito tão profundo que é muito doloroso removê-los. Além disso, os porcos-espinhos não são medrosos e não fogem nem mesmo ao avistar adversários grandes. E mesmo que alguém consiga milagrosamente lidar com um porco-espinho sem se machucar, ele ainda precisa ser comido. A Python não teve sucesso. Já as aranhas comem as próprias patas. Isso soa estranho, mas no Reddit há bastante evidência de testemunhas oculares disso. Algumas pessoas capturaram aranhas e depois notaram que elas estavam comendo seus membros. Também encontramos alguns artigos sobre esse assunto. Muito provavelmente isso é algum tipo de estratégia de defesa. Mas as aranhas não comem as patas literalmente, e sim as chupam, porque é assim que elas se alimentam. Seja como for, espero que um dia a BBC faça um documentário sobre isso. Ou pelo menos faça alguns vídeos. Se bem que alguns desses vídeos são assustadores. Aqui está um cervo atravessando a rodovia para... Bem, você entendeu. Na verdade, a infraestrutura de nossas cidades, que é tão conveniente para os humanos, costuma ser totalmente inadequada para os animais. É por isso que os cervos, como muitos outros animais selvagens, vivem acabando debaixo das rodas. Este é um problema realmente sério e sua magnitude fica mais clara quando olhamos as estatísticas. Depende do país, é claro, mas anualmente ocorrem até 220 mil acidentes de trânsito envolvendo cervos. Mais de 1.000 deles resultam em humanos feridos e cerca de 20 resultam em vítimas fatais. A mortalidade entre os cervos é muito maior. Às vezes parece que os cervos são criaturas que correm aleatoriamente e, por causa disso, podem, por exemplo, ficar presos tragicamente em uma árvore. E isso também traz consequências muito tristes, mesmo sem haver qualquer participação de rodovias ou carros. O caso dos cervos é bastante triste, mas ainda assim esperado. Agora, este falcão realmente me surpreendeu. Parece ser uma situação comum. O dono da ave de rapina tira o capuz de seu animal de estimação para deixá-lo caçar, mas alguns segundos depois o falcão bate em um caminhão que passava. Sério, isso foi tão triste e repentino que eu até tremi. Uma estimativa de 2021 diz que entre 49 e 340 milhões de aves morrem em colisões com veículos nos Estados Unidos a cada ano. O que aconteceu aqui? Este é um trecho de um programa dinamarquês de culinária e caça. O objetivo é caçar e cozinhar diferentes tipos de animais em cada episódio. Neste episódio, eles visitaram a França para caçar perdizes. E embora um dos donos do falcão não quisesse soltar seu pássaro tão perto da estrada, os outros caçadores o persuadiram. Isso foi um grande erro. Mas quem poderia imaginar que um falcão, um pássaro aparentemente inteligente, de repente faria algo assim? Mas tudo bem, eu fiquei com muita pena do falcão, mas vamos voltar ao fato de que há animais que comem a si mesmos, como as cobras, por exemplo. A ideia de uma cobra mordendo o próprio rabo tem raízes míticas. Na mitologia antiga, uma cobra devorando ou mordendo o rabo era chamada de Ouroboros, que traduzido do grego significa devorador de cauda. Os gregos antigos eram caras bastante lógicos. O Ouroboros, enquanto símbolo, tinha vários significados diferentes. Por isso era usado na religião, na magia, na alquimia e até mesmo na psicologia. Não é de surpreender que o termo Ouroboros tenha eventualmente chegado à literatura científica sobre répteis. Por exemplo, uns pesquisadores chamaram um gênero de lagartos africanos de Ouroboros cataphractus porque eles se enrolam e mordem a cauda, formando uma bola protegida, quase como os tatus, mas muito diferente deles. No entanto, há poucas evidências científicas de que as cobras mordem o próprio rabo ou tentam se alimentar dele, mas há vários casos de cobras de cativeiro mastigando a própria cauda. Por exemplo, em 2014 no Reino Unido, uma cobra nariz de porco ocidental fêmea arrancou a própria cauda. Mas isso não preocupa os cientistas.
Agora, o comportamento das cobras na natureza já é outra história. Não é difícil encontrar vídeos de cobras mordendo seus corpos. Mas a pior parte de tudo isso é que muitas vezes trata-se de uma cobra que foi atropelada por um carro ou algo do tipo. Os biólogos dizem que esse comportamento é uma evidência de que as cobras sentem uma dor terrível. Nessas situações, elas simplesmente se viram e mordem tudo que conseguem alcançar. Além do trauma ou do estresse extremo, os cientistas teorizam que uma cobra que morde o próprio rabo pode ter achado que ele era uma presa porque estava com fome, ou se confundiu ao atacar outra cobra. Não imagino como isso é realmente possível, mas por outro lado não sou uma cobra. E também não sou especialista em cobras. E os biólogos sabem que quando uma cobra tenta comer outra cobra, ela pode acidentalmente começar a engolir o próprio rabo. Isso ocorre porque as cobras têm reações alimentares muito fortes, e ao que tudo indica, não têm mentes muito brilhantes. Ou seja, a cobra vê comida e basicamente o resto não importa mais. Claro, isso é particularmente comum em cobras que se alimentam de sua própria espécie, como as cobras reais da Índia. Outras cobras não se confundem assim. No entanto, uma cobra comendo a si mesma é uma exceção, um erro ou uma terrível consequência de um ferimento. Quando se trata de comer a pele, tudo é muito mais simples. Na verdade, há exemplos até entre humanos. Aquelas pessoas que roem as cutículas. Isso faz mal, não faça isso. Em primeiro lugar, você pode pegar uma infecção, e em segundo lugar, não somos lagartos. Sim, alguns lagartos e sapos comem sua pele velha depois que a trocam. Esse processo tem até nome, dermatofagia. Isso também ocorre em insetos. Por exemplo, as baratas de Madagascar também se alimentam de seus antigos exoesqueletos. Existem duas razões para esse comportamento. Primeiro, esse hábito permite ocultar evidências de sua existência. Ao comer a pele, seu cheiro não atrairá predadores e impedirá que eles o encontrem. A segunda razão é a conservação de energia. Mesmo um pedaço de pele seco e sem vida contém nutrientes. E o animal gastou tempo, esforço e energia para criar essa pele. Depois, foi preciso muito esforço para se livrar dela. Comer o que foi descartado é uma tentativa desesperada de recuperar pelo menos uma pequena quantidade dos recursos gastos. Mas às vezes animais como as lagartixas começam a comer a pele enquanto ela não está completamente separada do corpo. Parece super assustador, como se a lagartixa estivesse devorando a si mesma. No entanto, isso também faz sentido. A lagartixa simplesmente faz várias coisas ao mesmo tempo. Quanto mais rápido ela trocar a pele e comê-la, mais rápido ela deixará de ser vulnerável e menos tempo passará no mesmo lugar. Portanto, as lagartixas combinam duas tarefas importantes e assustam aqueles que, sem querer, presenciam o processo. Esta foto de um tigre foi tirada há alguns anos na Tailândia. É impossível dizer ao certo onde foi parar sua pata traseira, mas muito provavelmente o motivo do seu desaparecimento foi uma armadilha. Já essas imagens foram registradas em 2015 no Parque Nacional Murchison Falls. O leão visto nela sofreu com a armadilha de um caçador furtivo. Mas a coisa não está só nas armadilhas. Uma vez presa nelas, os animais tentam com todas as suas forças se soltar, como o guaxinim no início do vídeo, lembra? E para fazer isso eles mordem fora as próprias patas. Em 2016, na China, algumas pessoas encontraram uma ursa presa em uma armadilha. Quando elas se aproximaram, ficaram chocadas. A ursa estava mordendo a própria pata, a pata que estava presa na armadilha. Se ela tivesse conseguido, ela teria saído da armadilha. Mas a que custo? Todo lo perdí. Para quem está preocupado, já vamos avisando. A ursa foi ajudada, foi resgatada e foi tratada. A pata precisou ser amputada mesmo assim, mas pelo menos o animal sobreviveu. E agora vive em um centro especial onde nada o ameaça. O que a ursa tentou fazer enquanto estava na armadilha é assustador, mas é algo necessário do ponto de vista da sobrevivência. Ficar numa armadilha, ou seja, ficar preso no mesmo lugar, é garantia de uma morte por sede e fome. Não há nenhuma chance. Ficar sem uma pata, mas em liberdade, é ter uma chance bastante decente de sobrevivência. Sim, será muito mais difícil do que com um conjunto completo de membros, mas é muito melhor do que uma morte certa. Afinal, existem inúmeros casos de animais selvagens que sobreviveram e até prosperaram apesar da falta de uma pata qualquer. Portanto, a ursa escolheu a opção que a ajudaria a sobreviver. E ela não está sozinha. Muitos animais predadores como lobos, coiotes e até onças e guaxinins fazem a mesma coisa para escapar de uma armadilha de caçadores. Mas é importante entender que os casos descritos não são exemplos de autocanibalismo. Ou seja, os animais morderam seus membros fora, mas não os comeram. Eles os deixaram nas armadilhas e correram para o mais longe possível do local perigoso. Mas há animais que comem seus membros justamente em caso de fome. O caso das aranhas ainda não está claro, mas sabe-se que os louva-a-Deus às vezes fazem isso, se estiverem com fome o suficiente. Sim, é um espetáculo assustador, mas há uma razão muito boa e argumentos razoáveis para isso. Acompanhe o raciocínio. Quando um louva-a-Deus está com fome, ele começa a comer as próprias patas para obter os nutrientes de que necessita para sobreviver e se reproduzir. Do ponto de vista evolutivo, é melhor ficar sem uma pata, mas ter descendentes do que vice-versa. Além disso, na próxima muda,
ajuda, a pata voltará a crescer. Os louva-a-Deus têm uma regeneração muito boa. Mas é importante não exagerar na quantidade de pata ingerida. Caso contrário, é possível que o animal não sobreviva até a muda. E a propósito, já que estamos falando de insetos, eu simplesmente preciso dar um pouco de atenção às borboletas. Até as crianças conhecem seu ciclo de vida. Uma lagarta nasce de um ovo, come folhas, envolve-se em um casulo e emerge como uma linda borboleta. Nós não damos muito valor a isso. É algo quase mágico, porém muito comum. Mas você sabe como uma lagarta se transforma em borboleta? O que exatamente acontece dentro do casulo? Ah, nem todo mundo está preparado para isso. Vamos lá. Após a conclusão do ciclo de muda e crescimento, a lagarta geralmente para de comer e procura um lugar para se abrigar das intempéries. Ela fica pendurada de cabeça para baixo e envolve seu corpo com uma seda que ela mesma criou. Até então, tudo claro e dentro dos conformes. Mas uma vez que o casulo está pronto, o processo torna-se louco e nojento ao mesmo tempo. A lagarta não se transforma simplesmente em borboleta ou mariposa por meio de alguma magia. E isto requer muito mais. A lagarta começa a digerir a si mesma. Isso mesmo, ela secreta enzimas que começam a liquefazer praticamente toda a lagarta. Se você abrir o casulo neste estágio, um coquetel líquido escorrerá de dentro dele, em vez de um inseto. No entanto, dentro deste muco de lagarta existem pequenas estruturas secretas. Quando a lagarta emerge do ovo, ela desenvolve grupos especiais de células chamadas discos imaginais. Durante o estágio de lagarta, esses discos não fazem nada porque a lagarta produz uma substância química que os impede de se multiplicarem e crescerem. Essas células não são digeridas quando a lagarta se transforma em muco. Na verdade, os discos imaginais começam a se multiplicar e a crescer, e fazem isso muito rapidamente. Eles usam o muco que costumava ser a lagarta como alimento para reprodução e crescimento. Existe um disco para fazer asas, um disco para as patas, um disco para as antenas e assim por diante. Tudo o que é necessário para montar o inseto inteiro. Em alguns casos, os discos imaginais vão de 50 células minúsculas para mais de 50 mil num curto período de tempo. E então, no final desse processo completamente maluco, uma borboleta ou mariposa emerge do casulo. A propósito, um pequeno estudo mostrou que borboletas e mariposas podem se lembrar de coisas de sua época como lagartas. Mas até agora não existem dados suficientes para tirar conclusões definitivas. Um pensamento me ocorreu aqui. Se pequenos lagartos são capazes de perder a cauda e depois disso não só continuar vivendo normalmente, mas também fazê-las crescer outra vez, que tal os répteis maiores? Um dragão de Komodo pode fazer esse truque? A modelagem computacional sugere que a força de mordida desse animal é relativamente pequena. O máximo é 39 newtons, em comparação com 252 newtons de um crocodilo de água salgada do mesmo tamanho. No entanto, o pescoço poderoso e os dentes afiados do dragão de Komodo são ideais para ataques perfurantes. Considerando tudo isso, acho que um dragão de Komodo poderia arrancar a própria cauda com bastante facilidade se quisesse. A questão é, por que ele faria isso? Lagartos monitores domésticos, por exemplo, foram observados mordendo suas caudas em diversas ocasiões. Por quê? Ninguém sabe. Eles simplesmente fazem isso e ponto. Isso também pode acontecer quando a cauda se torna um fardo. Por exemplo, quando o lagarto é atacado por algum grande predador, como um crocodilo. Se o osso for danificado durante um ataque, a cauda atrapalhará e será mais fácil se livrar dela do que arrastá-la por aí e correr o risco dela infeccionar. Talvez depois de arrancar o rabo, o lagarto monitore até o coma para que os preciosos nutrientes não sejam desperdiçados. Mas, é claro, não podemos verificar isso. Até agora, nenhum caso desse tipo foi observado. Porém, se abordarmos a questão do ponto de vista teórico, o dragão de Komodo, em princípio, não tem muita chance de sobreviver sem cauda. O processo de queda da cauda geralmente não ocorre em lagartos da família Agamidae, lagartos monitores e camaleões. Eles não regeneram suas caudas perdidas devido a lesões ou amputações. Portanto, um dragão de Komodo que fique sem cauda não será capaz de fazê-la crescer novamente. E se ele não morrer por perda de sangue ou infecção, simplesmente sairá perdendo ao competir com os dragões de Komodo saudáveis, cujas caudas estão no lugar. O resultado... bem, é bastante previsível. Por outro lado, muitas espécies de lagartos são capazes de perder parte da cauda para escapar de um predador. A parte quebrada da cauda cai, continua se contorcendo como uma criatura viva e distrai o predador do corpo vulnerável do lagarto. Às vezes o predador permanece ocupado por até 5 minutos. Durante esse tempo o lagarto consegue escapar tranquilamente. E o predador ficará segurando ou tentando pegar a cauda que se soltou. Resumindo, tudo como esperado. Como as caudas dos lagartos são frequentemente usadas para armazenar gordura, elas fornecem alguma energia ao predador, o que pode ser bom para o lagarto. A lógica aqui é simples. Um predador bem alimentado não irá procurá-lo para matá-lo e comê-lo. Mas ao mesmo tempo, essa mesma cauda pode muito bem beneficiar o próprio lagarto, mesmo que ela já tenha caído. Alguns lagartos, como os essíncidos, são conhecidos por comerem a própria cauda para obter a energia que elas armazenam, a menos que um predador a coma primeiro.
Algumas espécies de lagartos podem perder a cauda voluntariamente, mesmo que uma força externa pequena tenha sido aplicada a ela. Em termos simples, a cauda não é arrancada, ela praticamente cai sozinha. Isso ocorre quando os lagartos contraem os músculos da base da cauda e esses músculos, consequentemente, quebram a vértebra. Mas na maioria das vezes, a perda de uma cauda obviamente acontece quando um predador a agarra e a quebra. Às vezes o lagarto se debate em torno de uma cauda danificada ou parcialmente quebrada até que ela se solte completamente. E é difícil dizer se o lagarto está intencionalmente tentando arrancar a cauda, mas muitas vezes é exatamente isso que parece. E embora a capacidade de regenerar caudas tenha sido documentada em vários répteis, incluindo lagartixas e iguanas, ninguém jamais relatou um comportamento semelhante em jacaré norte-americanos. Não até recentemente. Um estudo revelou que os jacarés jovens podem recuperar até 23 centímetros da cauda perdida. Aliás, este é o maior animal com tanta capacidade regenerativa. Além disso, a quantidade de tecido que cresce em um jacaré é uma das maiores entre os animais. Essas caudas, porém, ficam um pouco piores que as originais. Elas não possuem tecido muscular esquelético, por exemplo. E isso é um pouco estranho, porque lagartos e até alguns mamíferos são capazes de regenerar esse tipo de músculo. Mas talvez os crocodilos simplesmente economizem energia dessa forma. É necessária muita energia para regenerar músculos. Embora esses jacarés sejam mais robustos do que a maioria dos outros répteis, eles são vulneráveis quando jovens. Eles estão no cardápio de quase todos os predadores existentes, incluindo pássaros, guaxinins e até outros jacarés. Portanto, a capacidade de perder a cauda e depois fazê-la crescer novamente pode ser de grande serventia para eles. Porém, não está claro se os adultos podem fazer o mesmo. Talvez sim, mas os cientistas ainda não descobriram. Mas se os lagartos conseguem fazer crescer a cauda e os jacarés são lagartos, será que os dinossauros, os lagartos mais monstruosos de todos, conseguiam fazer isso? Pode ser que alguns deles fizessem isso sim. Embora os ancestrais dos dinossauros, jacarés e pássaros tenham se separado uns dos outros há cerca de 250 milhões de anos, os dinossauros e os jacarés ainda são parentes bastante próximos. É uma pena que fósseis de dinossauros com sinais de regeneração de cauda ainda não tenham sido descobertos, mas é bem possível que os cientistas simplesmente não os tenham encontrado ainda. Os cientistas não descartam essa possibilidade, embora afirmem que será muito difícil de verificá-la. Quando a cauda volta a crescer, os ossos espinhais da parte regenerada do esqueleto são substituídos por um tubo cartilaginoso, e a cartilagem, ao contrário do osso, não permanece no subsolo durante milhões de anos esperando que os arqueólogos a encontrem. Então, quando os cientistas encontram um esqueleto sem cauda, eles não podem dizer com certeza se os ossos foram simplesmente perdidos em algum lugar ou se o dinossauro trocou a cauda e a fez crescer novamente. E nem se fez isso várias vezes. Automordida. Será que uma cobra viva pode morder a si mesma e causar um envenenamento fatal? Os cientistas descobriram que isso é basicamente impossível. Se uma cobra venenosa se morder acidentalmente, os anticorpos suprimirão qualquer veneno introduzido no sangue. As cobras evoluíram para serem capazes de morder a própria cauda e não serem envenenadas. Aparentemente, houve precedentes e a evolução teve que fazer ajustes. Sem falar que uma cobra, mesmo sob estresse, dificilmente se morderia o suficiente para injetar veneno. Porque as cobras entendem muito bem que seu veneno, em princípio, não funciona contra sua própria espécie. É por isso, aliás, que as brigas de muitas cobras são tão engraçadas. Os animais não querem desperdiçar veneno precioso em quem ele não funcionará mesmo. Portanto, sua arma principal, que são os dentes, não é utilizada na resolução desses conflitos. Em vez disso, as cobras só se enrolam e se empurram. Escorpiões e fogo. Existe uma lenda que diz que, em caso de perigo, um escorpião rodeado de fogo, por exemplo, pica a si mesmo. Ou seja, dessa maneira, ele evita sofrimentos desnecessários. Esta lenda é baseada em observações reais. Mas as pessoas, como costuma acontecer, interpretaram mal o que estava acontecendo. Mas os cientistas finalmente descobriram o que realmente acontece. Os escorpiões são animais chamados poiquilotérmicos, ou seja, com temperatura variável. Isso significa que eles não conseguem regular sua temperatura, portanto dependem da temperatura do ambiente. É por isso que, se estiverem rodeados de fogo, seu corpo se aquece e desidrata rapidamente, o que provoca espasmos frenéticos e contrações de sua cauda. À primeira vista, parece que o escorpião está se picando, embora na verdade ele esteja basicamente agonizando para morrer. Eu nem sei o que soa pior. Estresse em macacos. Morder a si mesmo é um dos problemas mais sérios nas colônias de primatas. Aproximadamente 10% dos macacos em cativeiro sofrem com o fenômeno perturbador do comportamento autolesivo. E dos macacos rhesus, que são os mais encontrados em laboratórios, 14% mordem a si mesmos. Eles podem começar a fazer isso por vários motivos. Às vezes é tédio, mas mais frequentemente é algum tipo de preocupação emocional. Por exemplo, se a gaiola foi mudada de lugar, se o animal foi separado do parceiro ou se ocorreu alguma outra mudança que o animal sentiu de forma muito aguda. Seu cérebro está devorando a si mesmo.
Um novo estudo descobriu que a falta crônica de sono pode fazer com que o cérebro coma a si mesmo. Isso ocorre porque as células que digerem os chamados detritos celulares passam a cumprir um regime mais exigente. Todo mundo sabe que o sono é fundamental para o funcionamento normal do cérebro. E qualquer pessoa que tenha passado por privação de sono já experimentou suas consequências desagradáveis. Bem, mesmo que seja só uma distração. Durante o sono, o cérebro elimina subprodutos tóxicos formados durante o dia. Dessa forma, a constante falta de sono atrapalha essa limpeza. O resultado disso, em termos muito simples, é que algumas células cerebrais começam a comer os pontos de contato dos neurônios. Dessa maneira, ficamos mais suscetíveis a doenças como acidente vascular cerebral e Alzheimer. Ou seja, tente dormir cedo hoje. A autofagia científica. Você conhece todos os ganhadores do Prêmio Nobel? Há alguns anos, este prestigioso prêmio na área da fisiologia e da medicina foi atribuído ao japonês Yoshinori Ohsumi, e por um bom motivo. O cientista estabeleceu como meta compreender a autofagia, ou seja, o processo biológico no qual o corpo come parte de si mesmo para sobreviver. Comer a si mesmo parece um comportamento semelhante ao de lagartos e louva-a-Deus, e algo que nós humanos devemos evitar. No entanto, sem autofagia, o nosso corpo não seria capaz de decompor e reciclar componentes celulares velhos, desgastados e doentes. Mesmo estando vivos, nossos corpos passam constantemente por um processo de autodecomposição, que pode ser entendido como uma espécie de autocanibalismo. Porém, ao mesmo tempo, o corpo passa por períodos de rejuvenescimento e crescimento. A autofagia funciona como uma defesa natural que permite ao corpo sobreviver ao processo de decomposição, eliminando o lixo antigo e abrindo espaço para células novas e frescas. O cientista estudou todos esses processos, então se você quiser se familiarizar com esse tema com mais detalhes, pode procurar seus trabalhos. Até mais!